para o acolhimento, o atendimento em si. Rogamos ainda pelo entorno. De um lado, Senhor, nós temos o Hospital São Rafael, com seu trabalho de assistência a tantos que o buscam. Do outro, nós temos o GAC, onde famílias lutam contra a enfermidade do câncer. E mais ainda, a multidão de tantas famílias que se encontram neste momento buscando o teu amparo, a tua proteção. Sê conosco, Senhor, nesta noite, nos dando a paz que buscamos nos nossos corações. Gente, boa noite. Boa noite ao pessoal de casa. Nós hoje temos algumas informações aqui que vocês já estão vendo. Aí a nossa campanha para adquirir o equipamento, né? Para começar a obra, tá? Só o projeto já está pronto. Sábado agora nós temos uma reunião com o pessoal da engenharia para definir mais rumos, né? A ser tomados, tá? Nós temos aí também a campanha para ser um sócio contribuinte. Se você quiser ajudar o semeador com qualquer importância, você pode fazer a sua doação. Sábado nós teremos o segundo encontro da capacitação de expositores espíritas. Já tivemos o primeiro. É dia 25, né, Martins? É. Ok. Dia 25. E no dia 6 de abril nós iniciamos o estudo básico. Quem quiser se inscrever, as inscrições já estão online aí, né, Martins? Tá? Para o curso básico. Temos também um voluntário na casa. Se você quiser entrar para ser um trabalhador, você pode procurar uma das coordenações ali, ó. E venha participar dos nossos grupos de estudo. Segunda-feira nós temos o estudo de aprofundamento aqui, que são pessoas que já saem do estudo básico. Então nós temos 2 turmas que já estão, né, no estudo de aprofundamento. E convida você e a sua família para a evangelização, começa sábado, às 15 horas. Tá? E tem mais algum aí, Martins? E de manhã nós temos o trabalho social, que é com Vera, né? Vamos recomeçar. Não é isso, Vera? Sábado agora às 9 horas, não é isso? Pronto. Conosco hoje, Aster, não é Aster? Aster, viu? Que vai nos falar sobre perturbação. Obrigada. Boa noite, amigos. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui com os amigos pela primeira vez. Essa casa que, como o irmão falou, ocupa um lugar de muita prosperidade espiritual para a Redondeza, não é? Então, imagino o quanto de trabalho, de amor já foi. Essas pessoas que estão no nosso entorno aqui já foram envolvidos pelo trabalho dessa casa. Que Jesus abençoe a todos. Meu nome é Aster, eu sou voluntária da Casa do Caminho, palestrante espírita. E hoje a gente vai conhecer um pouco de como o espírito de Joana de Ângeles, o que ela quis trazer para nós quando ela trouxe o livro O Homem Integral. O Homem Integral fala de como nós devemos ser. E não fala só do homem, mas fala do espírito. Então, qual é a nossa jornada enquanto um ser no mundo, enquanto filhos de Deus? Como que faz para que a gente de fato se sinta feliz? O que faz um espírito ser feliz? Será que é a mesma coisa que faz um homem, apenas na dimensão hominal, ser feliz? E ela nos mostra que não. Então, o primeiro capítulo do livro são fatores de perturbação. E uma pergunta nos comove. Quantas pessoas hoje nós conhecemos que parecem bem por fora, mas por dentro vivem em conflito?
a gente ouve muito dizer: ah, mas se eu tivesse dinheiro, o dinheiro resolveria todos os problemas da minha vida, aí eu seria feliz se eu tivesse dinheiro. Mas quantas pessoas têm dinheiro? Não falta recurso financeiro. E sobra problemas, sobra conflitos. Porque quando a gente ultrapassa essa dimensão financeira de que o dinheiro, a falta do dinheiro traz dificuldades, e é verdade, não deixa de ser, inclusive, nesse plano em que estamos de provas e expiações, um dilema a ser suportado por nós enquanto espírito em desenvolvimento, a própria escassez financeira, mas não é de todo o principal problema. Quantas pessoas que têm dinheiro a gente conhece e tem tantos outros problemas. E olha o que é dentro e o que é fora de nós exatamente. Onde é que os problemas vivem e estão? Assim, posturas, não é? Posturas de que estão bem por fora, mas quando por dentro você vai investigar, a pessoa está sentindo problemas que são enraizados muitas vezes em outras reencarnações. Não são problemas nem que são apenas desta reencarnação. Então, o que é dentro, o que é fora do homem, na verdade? Isso é uma coisa que a gente vai estudar hoje, que perpassa pelo materialismo. E a gente vai ver um pouquinho disso. Então, refletir, nos diz Joana, que refletir sobre esses fatores que nos perturbam, que perturbam o homem, até impede que a gente viva de forma equilibrada. E quando ela falou a palavra impede, é muito importante. Será que a gente viver de forma perturbada realmente nos impede de viver de forma humana? Uma vez, Emmanuel disse para a gente que nós estamos ainda aprendendo a ser homem, que nem de forma humana nós estamos completamente conscientes do que é isso. E não só ele, a própria Joana também, no livro Jesus e Atualidades, falou a mesma coisa. Este planeta ainda está aprendendo o que é ser homens vivendo em humanidades. De tão próximo que nos aproximamos das primeiras reminiscências, onde éramos apenas a essência, não é? Onde éramos com menos recursos ainda do que temos hoje de inteligência, de desenvolvimento. Eu falo das nossas primeiras reencarnações mais primárias, não é? Então, olha o quanto a gente ainda precisa avançar no desenvolvimento espiritual para a gente compreender o que eles estão dizendo, no sentido de que precisamos ainda aprender a viver em humanidade, aprender a ser homens no mundo, como eles disseram. Mas e se a vida terminasse agora, né? Se a vida termina na morte, então qual seria o sentido de tanto esforço moral? Essa pergunta é muito bacana. E se, de fato, como alguns pensam, que não existe a imortalidade, se tudo realmente acabasse na hora que o corpo orgânico acaba a sua vida, por que o esforço moral? Por que eu vou me dedicar tanto a mudar em mim aspectos que eu não vou usar mais depois? E as reconciliações? Por que eu vou perdoar alguém? Para quê? Eu vou me esforçar de buscar o perdão com alguém que, inclusive, nem quer me perdoar. Para que esse esforço? Por quê? O esforço de, ao morrer, estar melhor do que veio ao mundo. O esforço moral, ele encontra as suas respostas na imortalidade. A imortalidade nos traz a concepção clara de que fomos feitos para evoluir, de que somos espíritos e que nós temos diversas reencarnações. Com que objetivo nós reencarnamos? Evoluir, reaprender a amar, evoluir, isso. Então,
nós viemos e voltamos sempre com o mesmo objetivo: evoluir, reaprender a amar. E uma pergunta técnica: quantas vidas nós já tivemos? Uma única. Só temos uma única vida. Estamos vivos do dia que fomos criados na tela mental do Pai e estamos vivos até hoje, jamais morremos e nem vamos morrer. Assim como vivos estão os desencarnados que agora nos escutam também. Eles nunca morreram. O que morre é o corpo físico. Então a vida é uma única e é nela que a gente se desenvolve. A reencarnação é um momento curto, não no nosso olhar, porque estar mergulhado na carne tira de nós a compreensão do infinito, tira de nós a compreensão da própria espiritualidade. Às vezes, na mediúnica, quem trabalha em mediúnica sabe, a gente encontra com irmãos que não sabem que estão desencarnados. Olha que curioso. Às vezes, conversando entre nós, a gente também encontra colegas, amigos, que não sabem que estão encarnados. Acha que isso é a vida, isso é tudo, e não é. Nós estamos temporariamente encarnados, como eles estão dentro do tempo temporariamente desencarnados. E a gente se perde da condição de estar encarnado. A condição de estar encarnado requer um limite de que nós precisamos avançar ao máximo para que a gente progrida nos nossos objetivos, que os objetivos nossos não podem ser o que é que eu vou ser daqui a 5 anos, como eu vou me desenvolver daqui a mais 30. A gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais. A gente pode fazer um plano de vida para 2 reencarnações, 3 reencarnações. O que é que eu quero ser mais para frente ainda? Eu vou começar agora esse plano, esse projeto de ser em desenvolvimento. Então, os nossos tesouros internos, a gente não faz e não constrói só para este momento. É pensando em todo o processo evolutivo, porque é assim que Deus nos vê. É assim que os irmãos maiores nos enxergam. Quando eles olham para nós, quando eles nos banham com tanta misericórdia, inclusive, eles não veem um pequeno pedaço do tempo em que nós acertamos ou erramos. Eles enxergam tudo. E é com essa dimensão que Joana nos convida a que a gente se enxergue também. Então, agora a gente vai começar a perceber, como já iniciamos a falar, como o materialista pensa e qual a diferença entre materialismo e espiritualismo. Porque para o materialista, o que é materialista? Aquela pessoa que não há nada além da matéria, que pensa que não há nada além da matéria. Espiritualista, a pessoa que acredita que, além da matéria do corpo físico, há mais alguma coisa. Eu não sei o que é, mas há mais alguma coisa. Já é espiritualista. Todo espiritualista é espírita? Não. Sabemos que não. Mas se ele crê que, além da matéria, há outra coisa mais do que a matéria, ainda que ele não tenha completa compreensão, é espiritualista. Mas o materialista não. Ele acredita que apenas existimos diante do nosso corpo, findado o corpo, acabou o homem. E aí, a noção de valores muda muito, muito. Para quem não acredita na vida após a morte do corpo físico, para quem não acredita que nós temos processos reencarnatórios futuros a serem vividos depois, para quem não acredita que nós vamos reencontrar com os nossos entes amados e não tão amados, os valores humanos mudam muito, porque o materialismo nos traz uma certeza de que é melhor viver o agora, porque só tem o agora. Então ele busca o prazer imediato, ele busca o favorecimento próprio, ele busca o egoísmo e ele não se importa com o orgulho. Ele está sempre, o ser humano materialista, ele está sempre voltado a atingir os seus anseios mais íntimos,
mesmo que passe por cima de outras pessoas, porque não vai encontrar depois, não está devendo nada. Pode fazer tudo. Então, imagina se a gente pudesse cometer todos os crimes e não ser penalizado nunca, não ter justiça em momento nenhum. Quer dizer que eu estou livre para fazer o que eu quiser? Todas as maldades não têm justiça? Então, para o materialista, a ideia da justiça, a ideia do o que vem depois, não existe. Ele pode o que ele quiser, na cabeça dele. Isso muda os valores. Ele busca sempre estar em vantagem. E isso é um fator de perturbação. Joana nos diz que não crer na imortalidade, na nossa capacidade, na nossa forma de ser, espírito do mundo, imortal, filho de Deus, isso é um fator de perturbação. Então, se não há reparação, então, se não há justiça, não existem, depois da morte, não tem porquê a gente acreditar que tudo não seja permitido. É permitido para esta pessoa que assim pensa. Então, quais são os tipos de comportamento que, em geral, os materialistas eles mais apresentam? São cada vez mais competitivos, agressivos, belicosos, egoístas, e nós vemos isso. Quantas guerras civis não são iniciadas por pessoas que não creem na vida após a morte, que não entendem os desdobrar do que vem depois de um ato tão violento. Muitas vezes, nós mesmos, espíritas, temos comportamentos assim. Imagina quem não tem a ideia da imortalidade e da presença da justiça reparadora. Porque a justiça divina ela é reparadora, ela é equitativa, ela vem para reequilibrar a balança, não é punitiva. Deus não castiga ninguém. O que acontece? O que acontece é um reequilíbrio do que eu mesma desequilibrei. Se eu prejudico o outro, eu vou precisar reparar o outro que eu prejudiquei. É só isso que acontece. Mas na hora que isso vem, a gente diz que é injustiça, que Deus não está olhando para a gente. Deve ter algum problema, porque na minha vez foi errado, comigo não. É isso que a gente faz. A gente recua dos nossos deveres. Mas Deus, muito sabiamente, faz com que a gente reencontre todas as pessoas no nosso destino. E nós mesmos pedimos por isso, né? Então, nos diz Joana que o ser humano ele começa a se afastar da dimensão espiritual quando isso acontece. Engraçado é que nós, espíritas, sabemos que plano material, plano espiritual, quase que não existe, porque estamos no mesmo plano. Aqui estão os encarnados, aqui estamos nós, estamos no mesmo plano. É um plano só. Agora a gente vê e outros não veem. Óbvio que existem planos que são de fato que a gente, enquanto encarnado, não alcança, né, fisicamente, mas, inclusive, em desdobramento, à noite, no sono, a gente lá visita outros lugares. Então, nem é tão impossível de chegar assim, não é? Então, essa ideia de planos diferentes é discutível. Joana, quando nos diz que perder a ideia da imortalidade nos faz afastar da dimensão espiritual, não necessariamente atinge a todos, porque os espíritos desencarnados não esquecem. A gente pode esquecer. Mas esta pessoa materialista que pensa que a vida é só o agora, ele tem pessoas que o buscam para reparação. Ele tem pessoas que podem, de repente, ser obsessores em busca de reparação, assim como tem familiares que podem estar em auxílio dele. Então, essa dimensão espiritual perde só quem está pensando desse modo. Mas ele pode estar sofrendo interferências espirituais o tempo inteiro e não sabe. Quando a dor aparece na nossa vida, o que é que a gente faz? A gente enfrenta ou a gente foge? Por quê? A dor, será que ela é um fator de perturbação? Será que a dor é um fator de perturbação?
Depende do seu comportamento. Ela pode ser um fator de crescimento, porque ela vem para nos impulsionar. E ela pode ser um fator de perturbação, se nós nos pusermos a sentar, lamentar, chorar. E assim nos vincularmos a outras entidades em vibração baixa. Então, a dor, ela pode sim ser um fator de perturbação na mente que ainda não entendeu o que Jesus falou a Paulo, quando ele disse: Paulo, não recalcitre contra os aguilhões. O que é aguilhão? É aquelas esporas que ficam assim na bota, né, do cavaleiro. Aí o cavaleiro sentado faz assim na barriga do cavalo. Aí o cavalo anda, ele vai para frente, ele se impulsiona. Então, o que Jesus disse a Paulo, que disse a nós, quando disse a Paulo: não recalcitre contra os aguilhões, deixa o aguilhão fazer o trabalho dele, que é te impulsionar para frente. Caminha, sai do lugar, move-se diante da dor, move-se diante do incômodo. A zona de conforto, ela é um local onde nada se desenvolve, nada cresce. E o desconforto, o que a gente faz diante do desconforto? O desconforto vem aqui e a gente passa para cá. O desconforto vem cá, a gente passa para cá e assim a gente se movimenta. E diante do movimento da vida, diante do desconforto, em que a gente se impulsiona a procurar novos caminhos, a gente se desenvolve. A gente adquire novas habilidades. A gente adquire ferramentas de enfrentamento da vida. Então, este é o objetivo da dor em nossa vida. É fazer com que a gente descubra novas formas de evoluir, novas ferramentas para viver. Mas isso é quando a gente enfrenta, não é? A gente encara um desafio e diz: Jesus, segura aqui na minha mão que a gente vai passar junto. Vamos lá comigo. Isso assim é que a gente enfrenta a dor. Mas a gente pode não enfrentar a dor e fugir. E a fuga da realidade, ela vem de vários modos. E nos diz Joana que quando o indivíduo ele não consegue lidar com essas dores, e em geral as frustrações, que são as mais pesadas, o que é a frustração? É um momento em que eu não atinjo a minha expectativa. E olha que curioso, como nós somos ainda ingênuos, imaturos espiritualmente. O que a criança quer? A criança gosta de quê? De ter a sua vontade feita, né? Então, a gente sempre reclama com o pai. Eu quero. A gente faz isso com Deus. A gente faz isso com Deus, que é nosso pai. A gente se comporta como crianças. Eu quero. E se você não me der, eu vou ficar chateada. A gente se comporta assim com o pai, de forma imatura. E pede. Não encara o nosso lado do desenvolvimento. O que é que a gente está fazendo para o pedido que a gente está fazendo? Eu estou caminhando diante de ter, realmente, fazer esforços para o pedido que eu estou fazendo? É o momento do pedido que eu estou fazendo? Às vezes o pai fala assim: não. Mas a gente sempre ouve um não quando, às vezes, Deus está falando: filho, agora não. Não é um não para sempre. É um agora não. Nesse momento, não. Mas a gente, diante da frustração, põe para fora toda a nossa infantilidade e se revolta. E quando isso acontece na nossa vida, independente da idade que a gente tenha, diante da revolta de não ter o nosso objetivo cumprido, seja qualquer tipo, ou porque eu não passei no vestibular, ou porque o meu casamento terminou, ou porque eu não me curei daquela doença muito agressiva, algo que eu planejei não aconteceu. Aí eu digo, eu perco aquela capacidade de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí eu peço: Senhor, seja feita a minha vontade, que a sua eu não estou conseguindo lidar. É assim que a gente às vezes pede. Mas o que a gente deve pedir de outro modo? A gente deve pedir: Senhor, dá-me compreensão de entender qual é a sua vontade. E ainda que eu não tenha compreensão de entender qual é a sua vontade, Senhor, me dá capacidade de aceitar. E, novamente, chama Jesus
Caminha comigo, Jesus, para que a gente ultrapasse esse desafio juntos. Sempre tem que ser esse o convite, para que a gente permaneça junto com quem pode nos guiar diante das dores. Então, os conflitos internos, as frustrações, são fatores de perturbações que pode fazer com que a gente perca tempo no nosso processo de evolução. E como isso aparece em nossa vida? Através do álcool, da alimentação em excesso, da comida, das drogas, os vícios, os jogos, a virtualidade que está cada vez mais forte, principalmente entre os adolescentes, os jovens, as medicações, os remédios. Quantas pessoas estão com vício em remédios? Não, eu não posso dormir se eu não tomar o remédio. Quem disse? Será que realmente não pode? Com você que nunca tentou, nunca se esforçou. Eu tomo essa medicação aqui já tem 10 anos. Fez terapia? Fez um planejamento para diminuir aquela medicação? Se for algo que realmente pode ser diminuído, porque tem coisas que não podem ser reduzidas. A gente sabe disso. Mas dentro do que é da nossa condição de mudar o nosso quadro, a gente tem se colocado diante da autorresponsabilidade diante dos desafios que acontecem para nós? Ou a gente está esperando que Deus venha para, como um pai, resolver todos os problemas do seu filho? Joana nos convida a enxergar a vida não com esse medo de estar sempre fugindo, para não estar atento ao que pode nos fazer sofrer, porque a dor pode nos fazer sofrer. E quando a gente foge para o álcool, as drogas, os vícios, a virtualidade, isso nos coloca em uma condição de cada vez mais diminuir o nosso potencial de desenvolvimento. A gente se torna cada vez mais preso, inclusive, a companhias que fazem com que a gente permaneça no vício. Quantas vezes em reunião mediúnica, nos centros, em que a gente convida irmãos que estão em vício e convidamos o espírito e falamos assim para ele: por que você não deixa essa família? Por que você não deixa essa casa? Por que você não fica aqui conosco? Tem tanto espaço aqui no centro para trabalhar conosco. Fica aqui. Vamos fazer outra coisa juntos? Para a gente tentar passar por esse vício? E aí o irmão desencarnado fala assim para a gente: minha irmã, eu sou viciado em álcool, mas por que você não chama ele para vir aqui e diz a ele que ele precisa parar com o vício dele do álcool? Então chame ele também. Vê como a gente precisa também fazer o esforço para ser exemplo, inclusive para os irmãos desencarnados que sofrem do mesmo mal que nós. Todo esforço ele é bem-vindo, e recompensado, não é? O nosso esforço ele alcança tantas pessoas sem que a gente perceba. Antes de entrar nesse outro assunto, eu me recordei do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno Miranda, quando ele relata que a chegada de centenas, acho que mais de centenas, eram milhares de espíritos pouco mais evoluídos que vieram de outros orbes. E aí ele relata que estavam todos sentados na praia, aguardando instruções para onde cada um iria seguir os seus caminhos individualmente para reencarnar aqui na Terra. E no livro, o irmão que narra os fatos pergunta: qual é a missão deles? Eles vão ser o quê? Eles vão fazer o quê? Havia uma curiosidade: qual papel centenas, milhares de espíritos evoluídos vão desempenhar aqui na Terra? Eles vão ser o quê? Aí o irmão fala: é nada de especial. Não vão ser nada de especial. Vão ser apenas pessoas no mundo espalhadas por todo o orbe, por toda a Terra, por todos os continentes, para ser exemplo, para ser o evangelho vivo. Não é para ser médico, não é para ser um legislador, não é para acabar com a guerra. Não.
eles vêm apenas para que a gente tenha condição de olhar para o lado e dizer: nossa, essa pessoa é diferente. Essa pessoa transmite luz, ela reluz luz a partir dela. Eu vejo algo especial e divino nesta pessoa. É só isso. É para viver e ser o exemplo de como é ser um espírito comprometido com seu desenvolvimento, comprometido com as leis divinas e com a amorosidade. E isso é muito importante da gente saber, que tem pessoas, muitas pessoas, neste momento, reencarnadas entre nós, que são irmãos que aceitaram esse desafio. Virem de outros planetas para nos ajudar a evoluir. Então, o que Joana nos fala sobre estes fatores de perturbação que desencadeiam vícios é que nos traz alívio momentâneo, mas também nos leva a um abismo psicológico. Por quê? Pode levar a estados de loucura, perdas de controle, tendência autodestrutivas e até o suicídio. Então, essa fuga, ela nunca vai resolver o conflito, e nós já sabemos disso. Apenas adia e aprofunda a própria dor. Quando a gente está diante do vício, a gente precisa buscar ajuda. E aí essa mãozinha que diz assim: eu preciso de ajuda, e você pede. Diante da dor, tem que pedir. E ele falou isso milhares de vezes: pedi e obtereis, batei na porta e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Jesus falou o tempo inteiro que nós precisamos pedir. Nós precisamos nos colocar em movimento diante da nossa dor e estender a mão dizendo: ei, eu estou aqui, eu quero ajuda, eu quero ajuda. Ser essa pessoa que pede. E a gente esquece de pedir. A gente acha, inclusive, que Deus já tem que saber do que a gente precisa, que a gente não precisa nem pedir nada. Mas tem que pedir. Porque a gente precisa estar consciente da nossa necessidade. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Do que é que você realmente precisa? Porque se você não souber do que você precisa, como que você está caminhando para adquirir isso? O que precisa. Então, essa consciência deste ser integral é tudo isso. É uma compreensão muito clara sobre nós mesmos, sobre as nossas necessidades, mergulhadas nesse autoconhecimento. Do que eu preciso para alcançar o objetivo que eu tenho? É desse ser integral que Joana fala. E que a gente precisa se envolver nos esforços. Se envolver nos esforços porque a ideia de que os problemas se desenvolvem, acabam e se resolvem sozinhos é uma ideia confortável de quem não está comprometido. É uma ideia confortável de quem está mergulhado no desânimo. E o que é a palavra ânimo? Ânimo é estar cheio de Deus, não é? Estar cheio de Deus. É o ânimo. Então, quando a gente diz tenha bom ânimo, esteja cheio de Deus, cheio do que te move, cheio de vida, para que a gente consiga enfrentar os nossos desafios, não é? Então, nos diz Joana ainda que há uma regressão comportamental. Então, as pessoas ficam mais agressivas, mais primárias, regressando àqueles estágios primários de espiritualidade, inclusive, mais violentas, um discurso de ódio, com, inclusive, masculinidade tóxica, e a gente vê os valores humanos realmente sendo conduzidos por água abaixo. Então, fica prejudicado valores como respeito, empatia, responsabilidade. É como se isso tudo fugisse do cenário da sociedade. E as pessoas que se deixam levar por esses fatores de perturbação perdem a noção da responsabilidade com o outro, do respeito com o outro, da empatia, e começa a se desumanizar. Foi o que disse Joana. E a gente volta à ideia de o que é ser humanizado.
Eu sou humanizado para quem? Para mim, para os meus ou para o mundo, para todos? Até onde vai o exercício dos seus dons? Estou disposta a pôr em prática tudo que eu aprendo aqui no Espiritismo? Até que nível? Até os meus, até a minha família, até os meus amigos, até o círculo mais próximo a mim? Ou eu já tenho condição de avançar na amorosidade? A gente volta à ideia do que disse Jesus quando ele falou no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Não sei se todos já estudamos as bem-aventuranças, mas vamos lembrar. As bem-aventuranças, as 9 primeiras bem-aventuranças, nós podemos estudá-la como um caminho evolutivo. Tudo isso que Joana está dizendo, Jesus disse nas bem-aventuranças. As 3 primeiras bem-aventuranças, Jesus fala sobre nós conosco mesmo. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que se reconhecem, o que se percebem, o que olham para si e vê que é alguém que precisa evoluir. São as 3 primeiras. Aí ele passa para as outras 3, da 4ª até a 6ª. E aí ele começa a falar sobre o ser humano com o outro. Bem-aventurados os que vão em busca da justiça, bem-aventurados os que pedem perdão, os que dão perdão. E aí ele fala, bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração são os que refletem a luz. E reflete o que está limpo, né? Só reflete que estiver limpo. Então é muito justa essa alegoria que ele faz. Os limpos de coração, porque refletem a luz. E por fim, ele coloca bem-aventurados os pacificadores. Ser pacífico e pacificador é a mesma coisa? Não é, não. Não é. Ser pacífico é trazer em si a ideia de ausência de conflito. Isso é muito bom. Mas é pouco. Ser pacífico é pouco. O convite de Jesus é para que nós sejamos pacificadores, além de pacífico. O pacificador, ele age, ele trabalha, ele se expõe, ele opera pela paz. E ele se envolve. E o pacífico pode ser omisso em nome da paz. E se omitir em nome da paz. O pacificador nunca se omite. O pacificador é aquele que tem um compromisso com a paz. E quando Jesus termina essas bem-aventuranças, ele nos mostra um caminho do desenvolvimento do homem, que termina com esta fraternidade universal. É quando eu já saio de mim para ir para o outro. E aí eu carrego respeito, carrego em mim empatia, carrego em mim responsabilidade com o outro. Quando eu assumo que eu sou um ser, não só que tenho mazelas em mim que preciso reparar, que preciso acalentar, mas o mundo também tem mazelas que eu, enquanto ser, ainda com as minhas dores, posso colaborar. Posso ser uma pessoa que constrói não só para mim, mas para o outro. Ou seja, não basta ter respeito, empatia e responsabilidade dentro de nós. O convite de Jesus é para que a gente ponha isso para fora, para que a gente exponha isso como um valor no mundo e trabalhe em prol disso. Que convide pessoas a trabalhar em prol disso. É muito grande o que Jesus nos pede e é um convite muito honroso. Então, para identificar-se como um espírito imortal, nos diz Joana,
o ser humano precisa reagir e desenvolver várias dimensões internas, várias dimensões. Dimensão emocional, a dimensão cultural, a dimensão psicológica, a dimensão espiritual, religiosa. E isso é o processo evolutivo, desenvolver isso tudo. Agora eu te pergunto, você realmente acha que a gente vai fazer isso tudo numa reencarnação só? Tem gente que tem poucos anos de reencarnação. Seria justo? Seria justo? Será que nós realmente seríamos seres perfeitos se eu desencarno com 10 anos de idade? Não tive nem tempo. Se eu reencarno com um processo cognitivo que me impede de me relacionar com as pessoas, com uma deficiência neural, eu não vou evoluir? Porque eu nasci nesta reencarnação com um impedimento, um comprometimento neurológico? Então eu estou impedida de evoluir? Não. Ninguém está impedido de evoluir. Nunca estará. As condições são todas temporárias. São todas temporárias. Então, o que Joana está nos falando sobre perceber-se e desenvolver-se como um espírito imortal é uma tarefa de várias reencarnações. É uma tarefa do processo evolutivo. Não é, o processo evolutivo não é em uma reencarnação que acontece. O processo evolutivo é um processo de várias reencarnações. É do infinito, da imortalidade que Jesus nos convida a viver. É para a imortalidade que ele nos convida a olhar, como um ser imortal. E quando a gente pensa na nossa evolução, no nosso processo evolutivo, é assim que a gente tem que se enxergar. Porque senão, a gente vai ter a tendência a se lamentar. Ah, mas eu ainda não sou a pessoa que eu gostaria de ser. Aí começa a se punir. A gente faz isso. E por que fazemos isso? Foi que Hermance Durkheim escreveu um livro inteiro sobre isso, que chama-se... Como é o nome do livro? Sem Martírio. Reforma íntima sem martírio. Ela está pedindo, pelo amor de Deus, vamos parar de nos martirizar, porque ainda não somos imperfeitos. Porque ainda não somos perfeitos. É claro que não somos. É óbvio que eu vou desencarnar daqui a bastante anos, que eu não quero morrer agora. Imperfeita. Claro, claro. Então está tudo bem se eu não adquirir a paciência até o final da minha reencarnação, porque eu vou ter outras para desenvolver. Mas é óbvio que eu continuo comprometida no desenvolvimento desse dom em mim. O convite de Jesus não é para os perfeitos. O convite de Jesus é para os comprometidos, para os compromissados consigo mesmo. Porque ele não está pedindo que a gente reforme o outro, ele está pedindo que a gente reforme só a nós mesmos. É só isso. É estar comprometido com o nosso autodesenvolvimento. E esse é o convite de Joana, com este livro, O Homem Integral, em que ela fala do processo evolutivo. Então a gente precisa ler este capítulo e ler o livro inteiro, entendendo que o convite não é apenas para este momento. O convite é para toda a nossa imortalidade. E o desenvolvimento emocional, como que a gente se desenvolve emocionalmente? A gente se desenvolve emocionalmente quando a gente começa a dizer sim, eu aceito este desafio de me comportar diferente, de pensar diferente, de ser diferente. Porque dá trabalho, mas eu aceito o desafio. É para melhor? Eu vou me desafiar a avançar diante desse pensamento, dessa ideia nova. Isso é evoluir emocionalmente. É quando você se dispõe a ampliar capacidades internas, que vai dar trabalho. Como é que a gente se desenvolve culturalmente? E essa é uma pergunta interessante. Porque lembra que a gente falou que tem a importante questão
da escassez financeira? Como que eu vou exigir que um espírito que nasceu neste processo reencarnatório atual com bastante dificuldade financeira, ele se desenvolva culturalmente e conheça tudo sobre o mundo, sobre os lugares? Não dá, né? Não vai dar. Então ele vai precisar reencarnar várias vezes para conhecer vários lugares. Nós precisamos, e aqui estamos para isso. Então nós já vivemos em vários lugares culturalmente, para que a gente comece a aprender e respeitar todas as culturas, todas as formas de desenvolvimento, de pensamento. E como que a gente se desenvolve psicologicamente? De um modo muito parecido com o desafio do desenvolvimento emocional. É quando a gente aceita o desafio interno de pensar de um jeito diferente, amplia nossa capacidade de visão, busca novos entendimentos, mergulha nos livros, vem ao centro espírita ver palestra, se convoca a trabalhos voluntários que vão exigir de nós parte de nossa vida e a gente abre mão por Jesus, pelo outro e por mim mesma. Tudo que Joana nos propõe requer trabalho. E quem não estiver disposto a trabalhar, em nome de si mesmo, inclusive, não avança. Porque o Pai trabalha até hoje. Quem disse foi Jesus. Ele trabalha até hoje. Eu vou trabalhar também. E a gente tem que trabalhar também. E que não nos falte nunca essa energia para o trabalho, esse esforço para o trabalho. Vocês já têm aqui nessa casa um trabalho rico e necessário, que é sobre ser palestrante espírita. Eu coloco nas minhas palestras este convite, que é um convite que esta casa já patrocina de forma lindíssima e importantíssima, o convite para ser um palestrante espírita. Porque a nossa religião, que o espiritismo também é religião, ela carece muito de formação de pessoas que vão fazer o desenvolvimento dos assuntos aqui na frente. Na religião católica, a gente tem momentos de anos de estudo, não é? Com as pessoas que vão fazer a pronúncia da palavra, em outras religiões também. E na nossa a gente não tem. Na nossa a gente não tem. Na nossa a gente pega o trabalhador que está trabalhando, bota ele para fazer mais uma tarefa, que é fazer a palestra. Qual o desenvolvimento foi feito? Qual a profundidade dos estudos essa pessoa teve? Precisa ter, inclusive, a humanidade de instruir essas pessoas, de dar oportunidade de estudo, grupos de estudo, disponibilizar livros, para que a pessoa tenha condição aqui de enfrentar uma palestra, de colocar os assuntos de forma didática. Então, o que essa casa está fazendo, o que Renilda Cardial, em Pojuca, faz, é necessário para o desenvolvimento do espiritismo. A gente precisa desses cursos de formação. Renilda, ela já começou, a primeira turma foi em 2019. A turma em que eu participei, que fui a primeira aluna dela, em 2019. Então, desde lá para cá, todos os anos, o centro de Pojuca, é em Pojuca, não é aqui em Salvador, mas muitas pessoas fazem o curso, e aqui eu desejo que essa casa fique lotada de pessoas que queiram aprender e que se dediquem a esse momento, né? Que é o momento da palestra espírita. Porque a gente precisa ser um propagador do Cristo. Por fim, amigos, o convite é para que a gente busque em nós os tesouros interiores. O convite de Joana é esse, o convite de Jesus é esse, e o convite que nós devemos fazer a nós mesmos todos os dias ao acordar tem que ser esse. Que a gente busque em nós os nossos tesouros interiores. Se a gente for parar para pensar, uma reflexão, esqueci o nome que se fala. Bom, sabe uma árvore lá fora? Se tivesse uma mangueira aqui, uma mangueira bem grande, bem bonita, igual como tem lá na minha casa do caminho, que tem uma mangueira enorme, bem grande, bem um caule grosso assim, sabe? Aquela mangueira, ela tem o carocinho da manga, e que se a gente for cortar esse carocinho e colocar no microscópio, e formos conversar com esse carocinho de manga e falar assim, um dia, carocinho de manga, você vai ser uma árvore enorme, frondosa, você vai ter cores, você vai ter sabor, cheiros,
de várias tonalidades, de vários cheiros, de vários sabores. Aí o carocinho da manga é capaz dele olhar para a gente e dizer assim, não acredito, não estou vendo nada disso. Aí a gente coloca no microscópio, vai enxergar o amarelo da manga no carocinho? Não. Vai enxergar o verde da folha? Não. No carocinho da manga não tem nada visível. Nada. Mas é dali que se vai se desenvolver tudo. Porque o nome disso é potencial. O que a semente tem é potencial para desenvolver todas as suas qualidades. E isso é a centelha divina em nós, que está aqui em nosso espírito. A centelha divina, o germe de Deus, o DNA do Pai, o DNA do nosso Pai para nós, é a centelha divina, que transmite para nós todas as suas qualidades, mas é igual o caroço da manga com as cores. Não dá para ver. Por que não dá para ver? Porque é um potencial para se desenvolver. Quer dizer que vai se desenvolver de qualquer modo? Não é de qualquer modo. A semente, para se desenvolver, precisa de adubo, precisa de água, precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de tantas coisas. E nós temos estes tesouros em nós, que são todos os atributos divinos, porque Jesus disse, vós sois Deus e sois a imagem e semelhança do Pai. Por que ele disse isso? Porque nós temos em nós todas as qualidades dele, do Pai. Nós temos. Mas é potencial. Não se desenvolveu em sua completude ainda. Só vai se desenvolver quando nós formos espíritos puros, perfeitos, igual a Jesus. Então, tudo está em nós para ser escavado, tudo está em nós para buscarmos esse desenvolvimento. E aí precisa de tempo, água, adubo e paciência. Esperar que o tempo faça também o trabalho dele, de entregar o que a gente nasceu para ser, que é essa árvore frondosa, que dá muitos frutos, esse espírito cheio e abundante do Pai. Gratidão pela oportunidade. Nós agradecemos a nossa irmã e vamos ao segundo momento, que é o passe. O vídeo, né? Nós temos um videozinho primeiro, é 1 minuto só, para a gente encerrar com a prece. Esse vídeo é em homenagem a vocês mulheres, tá bom? E no final nós temos uma lembrancinha ali para vocês, tá bom? Porque se você olhar o salão, não tenham dúvida, esse reino dos céus é de vocês, não tem jeito.
Vamos orar e pedir a Jesus que no final dos trabalhos da noite esteja conosco através dos bons espíritos que nesta casa nos dão assistência. É nesse sentimento, Mestre, que nós nos encontramos, sentindo do Teu amor as centelhas de paz para as nossas vidas. Rogamos a Ti diariamente porque sabemos que és o governante supremo deste planeta. E com as Tuas vibrações sempre abundantes em torno deste orbe, olhando para nós, esperando que cada um dê o fruto do amor. Sê conosco, Senhor, nos fortalecendo e nos encorajando, para que amanhã possamos estar mais firmes nesta caminhada com o Teu Evangelho. E nesses pensamentos de paz, possamos expressar para todas as pessoas que convivem conosco diariamente. E não importa o plano de vida, porque hoje nós sabemos que a interferência dos nossos pensamentos é constante em todo o universo. Muito obrigado por este encontro, pela presença dos Espíritos, pela palestra da noite e por tudo que tem nos dado para continuar no caminho. Sendo assim, nós encerramos o nosso encontro, guardando a paz nos nossos corações e buscando distribuí-la a quem esteja conosco no dia a dia da vida.